Trabalho duro. Olá pessoal, vamos à mensagem do dia? Vamos ler o provérbio de número 6, verso 6. Diz assim: preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Aqui nós vemos no texto a palavra do Senhor falando sobre um ser tão pequenino que é a formiga, mas que nos ensina uma lição muito grandiosa. Nós vemos que o texto fala que a formiga não tem chefe, ela não tem um líder, não tem um governador, mas ela trabalha diligentemente. E nós vemos que é muito difícil nós enxergarmos, nós observarmos uma formiga parada. Elas estão o tempo todo trabalhando, estão o tempo todo indo atrás da provisão, indo atrás do alimento. E da mesma forma, nós também devemos ter essa diligência, essa dedicação. Nós precisamos ser diligentes no nosso trabalho, não apenas quando estamos sendo observados, não apenas quando recebemos uma ordem de um chefe, mas nós precisamos ser dedicados no trabalho, porque o trabalho também é uma forma de glorificar a Deus. A Bíblia diz que no nosso trabalho nós precisamos servir como se nós servíssemos ao Senhor, porque a Bíblia diz que é ao Senhor que nós estamos servindo. Então, quando a gente trabalha com diligência, isso também é adoração a Deus. E quando a gente olha no original, a palavra serviço e a palavra culto, elas têm a mesma raiz. Então, quando a gente trabalha com excelência, nós estamos adorando e nós estamos servindo a Deus, por incrível que pareça, independente de qual seja a sua mesa de trabalho, obviamente falando de um trabalho justo e honesto. Então, precisamos ser diligentes, não precisamos ter sempre alguém que nos observe ou que nos mande fazer algo. A gente precisa fazer o nosso trabalho com excelência. Se não recebemos uma ordem, se não tem algo a ser feito naquele momento, nós precisamos de alguma forma criar algo para que seja feito. Nós precisamos de alguma forma aprimorar o que nós estamos fazendo. Outra verdade que a gente vê sobre a formiga é que ela trabalha no verão juntando o alimento para o inverno. Então a gente vê que a formiga ela é precavida. Ela não trabalha pela necessidade do dia, mas ela está sempre uma estação à frente. Ela está sempre se precavendo para o futuro, e assim deve ser conosco. A gente precisa ter uma estrutura, a gente precisa ter uma mentalidade que a gente está sempre se preparando para o futuro e não apenas trabalhar pela necessidade do dia. Precisamos ter essa diligência e essa mentalidade de excelência. E a gente vê que o provérbio continua falando no verso 10. Então o preguiçoso diz: eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Esse terceiro ponto, ele é muito importante. Às vezes o sistema automático do ser humano é querer o descanso, é querer viver apenas baseado nos prazeres e nas vontades da sua carne. Mas quando a gente se entrega ao prazer, quando a gente se entrega ao descanso, tanto o prazer como o descanso fora de tempo são aliados da pobreza. E não apenas no sentido financeiro, mas quando a gente não se dedica a diligentemente, diariamente, ter uma vida de oração, a gente meditar na palavra do Senhor, nós vamos ser pobres espirituais, vamos estar sempre fracos. A gente não vai apresentar diante de Deus um caráter sólido, um caráter excelente, não vamos ter um espírito excelente, não vamos estar fortalecidos e enriquecidos espiritualmente para servir ao próximo, mas nós vamos estar sempre apenas sobrevivendo e vamos viver numa fraqueza espiritual. E Deus não nos quer na miséria espiritual. E da mesma forma, falando da parte material, da parte financeira, nós também precisamos ser diligentes no nosso trabalho. A gente não deve se entregar ao descanso de forma demasiada e não devemos nos entregar ao prazer, porque senão a gente nunca vai ter o suficiente. E a gente precisa então ter uma mentalidade de excelência. A gente não pode ter uma mentalidade de vítima, como se a gente pensasse que nós somos sempre os desfavorecidos ou como se nós fôssemos sempre vítimas. Na realidade, Deus nos deu a condição de nós protagonizarmos a nossa vida, obviamente nos sujeitando à vontade de Deus,
porque Deus nos deu um chamado, Deus nos deu habilidades, Deus nos deu inteligência, então a gente pode sim trabalhar de forma organizada, trabalhar de forma excelente, tendo outras formas de renda, outras fontes de renda também, porque isso faz parte da vida. Então, se tu trabalhar com dedicação e com excelência, tu terás sempre aquilo que é necessário, tu terás a provisão diária. E também através da oração, e reconhecendo que todo o bem vem de Deus, porque Jesus nos ensinou a orar, Pai Nosso que estás no céu, e lá no final tem aquela parte que diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E obviamente nós oramos, mas nós também devemos trabalhar para que a gente possa conquistar essas bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. E a Bíblia diz em Isaías: se quiserdes, provarás do melhor dessa terra. E esse querer não é apenas ter a vontade, porque a Bíblia diz que o preguiçoso deseja, mas não tem nada, não alcança nada. Mas aquele que é diligente, ele tem o desejo, ele tem a vontade, mas ele vai atrás. Porque a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então não é apenas pedir, mas é ir atrás. Ir atrás daquilo que a gente deseja, ir atrás daquilo que a gente quer. A graça de Deus não apenas nos entrega coisas prontas, como a salvação nos foi entregue pronta, mas a graça de Deus, que é o favor não merecido, ela também nos capacita a fazer a vontade de Deus. Então ela também nos movimenta, ela nos move, e nós precisamos diligentemente estar sempre ativos. Pedro chega a dizer na sua segunda carta que quando nós somos produtivos, quando nós estamos sempre dedicados ao trabalho e ao nosso chamado, nós estamos confirmando a nossa eleição e a gente não tropeça, a gente não cai. Então seja diligente em todas as tarefas. Tudo que te vier à mão, faça com todas as tuas forças, como está escrito em Eclesiastes. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Essa era a mensagem de hoje. Se você gostou dessa mensagem, compartilha com alguém, deixa nos comentários aí o que você achou dessa mensagem, se inscreva no canal, e também vou estar deixando o link do nosso curso Bíblico e Teológico Fundamentos no comentário fixado no topo e também na descrição do vídeo, para que tu possa te aprofundar na palavra do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, um grande abraço e até amanhã.